Então, pessoal, obrigado a todos. Sejam bem-vindos a essa aula do dia 6. Alguns recados iniciais aí, né? Primeiro, para avisar os colegas que sempre vai ser esse link, né? A partir da próxima aula não vou mais ficar postando o link, então os colegas aí sempre peguem o mesmo link aí para acessar as aulas, tá? Vai ser padrão. E hoje, em virtude aí de algumas atualizações que aconteceram no Zoom, eu dei um pouquinho mais de tempo da nossa aula, mas já a partir da aula que vem eu vou iniciar mais cedo. Peço para os colegas cuidarem, tá, com o início da nossa aula. Beleza? Para iniciar, pessoal, aqui, eu queria que vocês citassem aí, por gentileza, né? O que nós aprendemos na aula passada, né? Por gentileza, compartilhe no chat aí rapidinho o que nós aprendemos aí na nossa última aula. Legal, Eduardo. Então, na última aula, a gente pegou as classes, né, que vocês tinham até então escrito no código de vocês, e nós, dessas classes, trabalhamos com alguns conceitos novos, como o Eduardo bem citou agora, dos tipos de relacionamento dessas classes no diagrama de classe de vocês, ok? Vimos aqueles conceitos do diagrama de classe e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de como, né, continuar nessa parte prática do diagrama de classe com o trabalho de vocês, né, com o conteúdo de vocês, e também faremos é, um, um, um exercício voltado justamente a essa questão do trabalho disciplinar de vocês. Nós veremos hoje também é, uma framework para trabalhar com banco de dados, e vocês vão ver que existe uma facilidade enorme, né, em cima disso. Eu vou passar um pouquinho também do conteúdo de vocês a respeito de getters e setters, né, e já vou falar disso olhando a nossa execução, né, e olhando o nosso trabalho. E, se necessário, na nossa aula de quarta-feira, eu faço uma revisão desses pontos com vocês e, se é necessário, eu entro em mais detalhes do conteúdo conceitual sobre getters e setters e outros detalhes. Hoje eu vou falar um pouquinho de pacote, né? Só que a gente já vai vendo isso de uma forma um pouquinho prática, tá, pessoal? Dentro é, 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 do Visual Studio e dentro do projeto de vocês, tá? Então é importante, pessoal, que a gente já faça isso de forma prática. Vocês vão ter um bom tempo hoje também para continuar o ajuste do projeto de vocês. E na nossa quarta-feira eu vou fazer um reforço sobre questões conceituais que se façam necessárias, tá? Algumas coisas vocês devem ter visto, né, em Java, né? Não foge muito do que vocês trabalham e aprendem em Java. Portanto, hoje é claro, é uma orientação ao objeto, mais voltado ao desenvolvimento em si, a esse cuidado que a gente tem que ter, e a partir de agora, né, pessoal, como eu já venho feito, a gente vai incrementando o conhecimento é, é, de forma mais prática aí no projeto, tá? Só alguns colegas que chegaram agora, vamos ver aqui, Silverson, beleza, seja bem-vindo aí, Felipe também, na área. Muito bom. A Camila, os colegas que chegaram agora, só para avisar,
Na próxima aula eu vou iniciar um pouco antes, tá, pessoal? Sei que teve uma atualização do Zoom hoje, então, mas na próxima aula eu inicio um pouco antes, tá? Ok. Lorenzo também está aqui. O Júlio está na área de novo, muito bom. E o Gustavo. Muito bom, muito bom. Então, beleza, pessoal. Acompanhem os vídeos anteriores que eu tenho postado também lá, pessoal. Tirem dúvidas, né? Não deixem também, caso vocês tenham dúvidas durante os dias entre os dias de aula, fiquem à vontade em se manifestar aí por mensagem ou por e-mail, né? Como vocês preferirem. Um detalhe importante, pessoal, o projeto disciplinar do bimestre de vocês. Está previsto para no domingo de Páscoa, né, o reitor fazer um comunicado a respeito da, da prorrogação ou não aí, do último comunicado que teve das aulas, né? Então, pode ser que a gente ainda tenha, né, alguma prorrogação. Eu não tenho nenhuma informação adicional, assim, por enquanto vale o último comunicado dele, que as aulas retornam na próxima semana, mas é claro que vale a gente aguardar para ver de fato se isso vai se efetivar ou não. Dado isso, meus colegas, eu sugiro que a gente faça uma, a divulgação da métrica de como eu vou fazer o trabalho disciplinar de vocês na próxima semana, tá? Então, assim, não se preocupem em relação a como que será o trabalho, né? Eu já venho citado isso nas aulas, mas, assim, os critérios, né, o tempo de apresentação, etc., isso eu passo na próxima segunda, se der, ou no máximo na quarta. Lembrando que no final do mês já é a nossa apresentação do trabalho e também a nossa avaliação. Ambos, eu não tenho informação, justamente pelo cenário, de como que vão ficar em virtude aí dessa situação de recesso não, né, de prorrogação do prazo aí do nosso formato, né, ou não, tá ok? Muito bem. Opa, só um minutinho que acho que algum colega caiu aqui. Está retornando, beleza. Então, eu vou pedir, pessoal, para vocês acompanharem a tela que eu vou compartilhar com vocês. Esse material, logo na sequência, após eu compartilhar com os colegas, eu vou postando no portal, tá? Só fazer o compartilhamento. Creio que os colegas estão vendo a minha tela com o slide. Podem confirmar no chat ali, só por gentileza. Legal, obrigado. Então, pessoal, o que é um ponto bem importante hoje, que está previsto aí na nossa pauta de aula, né? Está previsto a gente trabalhar com Entity Framework, né? Entity Framework. E para trabalhar com Entity Framework, eu vou passar por pequenos conceitos, tá? E situações que acabam acontecendo. Depois eu vou falar dele propriamente, né? Com as suas aplicabilidades. E, dando tempo, eu ainda falo de bibliotecas e classes, né? Para a gente já colocar isso em prática aí no projeto de vocês. Eu creio que dê. Então, o Entity Framework, pessoal, né?
nada mais é do que um mapeamento do objeto relacional. Então, quando a gente pensa no objeto relacional, né, a gente sempre pensa no quê? Nós temos uma representação da classe, nós temos uma representação da minha tabela, e a gente tem essa representação de como eles se comunicam, né? Como que eu faço a tratativa do meu dado, né? É, entre ambos os cenários, tá? Desculpa, pessoal, só um minutinho. Prontinho aqui, mais um colega chegou. E agora eu tenho que ficar adicionando todos. Então, talvez eu tenha que interromper só para adicionar caso alguém acesse. Então, como eu havia dito, né, essa representação que nós vemos ali, ó, nesse slide, vocês vão notar que a gente tem uma aplicação, as classes e objetos, né, ali no nosso C Sharp. Por outro lado, né, esse mapeamento e atuação no banco de dados, né, como que ele se aplica no banco de dados em si, e a tabela e a minha classe. Então vamos ler ali, pessoal, a nossa tabela representada ali naquela estrutura ali ao lado direito, onde eu tenho uma tabela chamada clientes, ali tem um pequeno erro do singular e do plural para a minha classe, tá? Isso interfere no mapeamento que a gente vai ver. Mas na nossa representação aqui é diferente. Então eu tenho lá as colunas ID, nome, idade e crédito, né? Crédito é decimal com 18,2 e essa representação são das casas decimais, ok? Isso, creio eu que vocês tenham visto em banco de dados, se não, depois eu faço uma revisão também em alguma aula complementar aí, ou em algum horário complementar com vocês. A nossa, a nossa, nosso atributo idade, né, como inteiro, o nome, que é um varchar, e o ID int. Por sua vez, na nossa classe, a gente tem a representação cliente, a classe, e os atributos ali, vocês vão notar que eles estão públicos, tá? Mas depois a gente vai falar um pouco a respeito disso. O inteiro é int mesmo, mesma nomenclatura. Não temos a representação de varchar, a linguagem de programação é representada pelo formato string, né? E o decimal também representado naquele formato ali de decimal, como ali está representado, tá? Aqui o mais importante, pessoal, é a representação que é sempre importante a gente mapear. E a gente vai ver, e vocês notaram que eu falei várias vezes em sala com os colegas, cuidado, o meu diagrama de classe não é meu diagrama do banco, né? Existem diferenças e conceitos. Isso vai ficar bem prático a partir da aula de hoje, tá? Então, o mapeamento do objeto relacional, pessoal, é uma técnica de conversão das classes da nossa aplicação, tá, para as tabelas do banco e vice-versa. Então, é uma forma da gente mapear essa relação entre as tabelas e as classes e vice-versa, para que se tenha essa comunicação dos dados de A para B e de B para A. Perfeito? Essas relações do objeto relacional podem ser uma associação normal, agregação, composição ou até mesmo herança, né? Eu vi que alguns colegas chegaram a entregar já parte dos códigos com a herança implementada, por mais que eu não tenha mostrado ainda como que a gente representa isso na classe, vou mostrar na aula de hoje. Então, eu notei que alguns colegas acabaram fazendo isso e vocês vão passar a notar isso no código a partir de hoje. Tá? Com relação à multiplicidade das agregações, né, e das associações, desculpe, vocês também vão notar essa diferença no código. Um para um para muitos, muitos para muitos, e assim por diante. Tá? E com relação à direção, elas podem ser unidirecional ou bidirecional. Então, da mesma forma, né, uma classe pode chamar a classe seguinte ou não, né? E daí a gente vem e lembra lá das nossas situações de agregação forte ou fraca, ok? Que também tem uma relação em tudo isso. Muito bem, em .NET, pessoal, a gente tem várias frameworks, né, para essa aplicabilidade, tá?
Então, a gente vai notar, pessoal, que essas frameworks são mecanismos e componentes, né, bibliotecas, etc., para ajudar na automação da comunicação da minha classe com a minha tabela. Mas, Carlos, eu posso fazer isso manualmente? Sim, a gente pode fazer isso manualmente. Qual é a vantagem e desvantagem? Daqui a pouquinho, quando eu mostrar os conceitos, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu quero que vocês vão pensando e anotando aí do lado, à medida que vocês forem identificando vantagens e desvantagens para a gente conversar. O fato é que, a partir do momento que você usa uma biblioteca, uma framework, você vai ficar dependente dela. Né? O teu projeto tem que seguir com ela. E se ela for descontinuada, isso é um problema. Então, é importante que quando vocês optarem por uma framework de persistência com o banco de dados, vocês tenham bastante cuidado, né, para que ela seja algo que tenha durabilidade. Isso não só, né, numa característica de framework de banco, mas na linguagem, nas tecnologias do projeto de vocês. Porque a gente acaba notando, pessoal, eu optei por uma framework porque eu conheci ela, eu fiz um projeto, algo do gênero, e eu fiquei usando ela. Tá, mas você usou num trabalho acadêmico. Agora aqui, a gente está numa empresa, a gente tem 50 mil usuários, que não é algo significativo do ponto de vista do sistema, pelo contrário, o sistema está crescendo, só que essa framework foi descontinuada, ou ela não atende a nossa necessidade. Isso é muito sério, pessoal. Então, a partir então, vocês passam a ser decisores de tecnologia e influenciadores da tecnologia que a empresa de vocês utiliza e passa a utilizar. Então, é muito importante, pessoal, que vocês tenham bastante segurança, né? E para isso, eu sempre vou trazer aqui sempre o que há de mais atual e mais seguro em uso, né? Aqui vamos a alguns nomes, né? Olhando o .NET, né? Hyper Entity Framework, tá? E entre outros ali, né? O Hibernate, Hibernate, né? XPO também, Quick Objects também é mais famoso, né? E por que o Entity Framework, Carlos? Porque ele é nativo do .NET. Porque a gente está trabalhando daí com algo que já está junto com o .NET, né? com o Visual Studio. A gente tem que instalar em alguns momentos, né? Mas é uma instalação super simples, eu vou mostrar para vocês, que a segurança de que tem uma atualização desse pacote, numa atualização da versão do framework de vocês, do .NET, que esse impacto seja menor em virtude da continuidade da framework. Quando vocês estão usando uma framework externa, além de vocês ter que atualizar as frameworks do .NET, vocês também têm que atualizar essas frameworks caso tenha necessidade. Em alguns momentos ela gera incompatibilidade. Eu já tive problemas de atualizar alguma versão de framework que eu estava usando por incompatibilidade, porque eles ainda não geraram uma versão compatível, por exemplo, com o framework na época, se não me engano, era o 4.5 do .NET, e a gente não conseguiu atualizar o projeto. E tinha ali, nessa versão 4.5, algumas situações de segurança, algumas melhorias da framework da Microsoft que era boa. E eu estava amarrado até que o meu fornecedor liberasse essa atualização. Isso é muito importante, pessoal. Cuide muito disso, tá? Então, aqui, olhando o cenário do .NET, Entity Framework, por quê? Porque é o que temos aí no .NET como nativo e é muito bem utilizado, tá? E aqui para Java, tá? Algumas bibliotecas Java, algumas frames Java para conhecimento, né? Eclipse Link é muito utilizado no mercado, ActiveJDBC também, Hibernate, que hoje a gente usa lá, inclusive, na empresa, dentre outros, tá? Mas aqui, acho que o mais importante é essa visibilidade das frameworks. E sempre tome cuidado na hora que vocês decidirem optar por uma delas, analisando esse histórico, né? De benefícios, né? Ou não, né? Para isso, sempre alguns fóruns específicos de tecnologia e desenvolvimento são interessantes, né?
E em alguns momentos também a própria a página do fabricante pode ajudar bastante nessas decisões, tá? E é claro, compartilhar entre os colegas é muito útil sempre. Então, como eu citei agora, né, acabei de falar, não quero ser repetitivo, o Entity Framework trabalha com objetos já mapeados, né? A gente não precisa escrever muito código, vocês vão notar que é extremamente simples e passa a sequência dos dados. Jonathan, alguma pergunta? Jonathan? Acho que abriu o microfone ali sem querer, né? Beleza. Então, sempre é importante, né, tomar essa decisão e pensar nesse conjunto, tá? E muitas vezes, quando a gente faz algum trabalho mais extenso no banco de dados, pode ser que a gente queira alguma classe ou alguma query ter um tratamento diferente. E essas frameworks mais robustas do mercado dão bastante flexibilidade para vocês fazerem isso. Tá? Então, Hibernate e Entity Framework, que são as que eu conheço, posso garantir que elas dão bastante flexibilidade para vocês no tratamento com o banco, tá? Notem aqui, pessoal, rapidamente, desculpa, cortou um pedacinho ali do nosso diagrama de classe aqui, mas notem esse diagrama de classe com a seguinte característica, né? Eu tenho algumas classes, tipo de receita, receita, conta, tipo de despesa e despesa, né? Então aqui eu tenho um fluxo de caixa simples, né? Eu tenho alguns tipos de relacionamento, um para um, né? Associação 0 com 1, né? Então, aqui a gente tem essa pequena representação. Essa representação representa o meu diagrama de classe, é assim que eu tenho as classes representadas. Notem que no meu diagrama de entidade e relacionamento, elas são diferentes, ok? Então, aqui eu tenho um there, onde eu tenho uma representação diferente, tá? E aqui eu vou trazer uns trechos de códigos para vocês que serão bem importantes nos exercícios de hoje e de quarta-feira. Então, notem que eu tenho, ok? Começando lá, no primeiro trecho, public class pessoa, né? Aqui nós temos int id, get set, public string nome, get set, e o endereço também, endereço residencial, get set, tá? Logo embaixo, o endereço, tá? Vocês vão ter lá o public int id, string rua, string número, e ali a gente tem um destacado em vermelho, que é pessoa ID, que é meu ID da pessoa, né? Então aqui, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho um para um. Por que eu tenho um relacionamento um para um entre essas minhas classes, nesse meu exemplo? Pelo seguinte, esse meu ID pessoa, naturalmente tem a relação com esse pessoa ID aqui. Então, uma pessoa tem um endereço, ok? E ali embaixo a minha declaração de pessoa. Aqui o objeto getSet para a declaração do objeto. Muito bem. O que é o get e o set, pessoal? Alguém consegue me falar? Vocês viram isso em Java? Eu acabei não montando, como eu comentei no início da aula, para os colegas que entraram no início, nada específico, dado já esse histórico do Java com vocês. Mas, se é necessário, na minha aula de quarta, eu volto com esses conceitos, tá? Então, pessoal, vamos lá, se manifestem, por gentileza. Preciso de informações dos colegas. Já viram os getters e setters lá ou não? Colegas, boa noite. Preciso da contribuição de vocês. Vocês trabalharam com getter e setter em Java? Lembram o que é isso?
brevemente, Jackson, beleza. Então, pouca coisa, perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Camilo. Obrigado, João e Jackson, que se manifestaram. Então, pessoal, os getters e setters basicamente servem para quê? Quando vocês têm o encapsulamento da classe de vocês sempre vão deixar o atributo privado, perfeito? Atributo privado. E o atributo sendo privado, você vai deixar os teus métodos públicos. Então, nenhuma classe consegue interferir no teu atributo privado. Para que serve o get? O get serve para ser um método na minha classe, e esse método da minha classe, ele já pega a informação daquele meu atributo. Então, quando eu dou um get id, ele vai pegar o dado do id, daquele objeto que está instanciado. Vamos supor que eu tenha 5 objetos num vetor, num arrayzinho ali. Então, na posição 0, o id é 1. Então, quando eu dou um get id, ele vai pegar 1. Ok? Só que, Carlos, eu quero alterar. Vamos supor que esse array, esse exemplo, um campo dele é renda salarial. E essa renda alterou, subiu. Então estava lá 5 mil reais, ele teve um aumento, foi para 6 mil reais. A gente não deixa a variável pública, por consequência eu não consigo atualizar esse dado. Tá? Então estou lá numa classe lá DRH e eu quero atualizar lá essa minha classe aqui, esse atributo. Então eu passo um parâmetro via set. Então o set vai pegar, também é o método naturalmente é público, vai pegar essa informação, vai alterar e vai alimentar o meu atributo. Essa lógica mantém o encapsulamento, que é um paradigma importante da orientação a objeto. Ok, pessoal? Eu já citei isso em aulas anteriores. Qualquer coisa, dá uma olhadinha nos vídeos. Então, é bem importante, pessoal, que a gente mantenha essa lógica. Carlos, mas por que alterou aqui nos getters e setters, você deixou como público e declarou o atributo? Porque aqui eu estou otimizando na minha programação e o C# se organiza nisso, não quebrando o encapsulamento. Perfeito? Então aqui, pessoal, é uma forma de otimizar a escrita de código. Tá? E aqui, na mesma linha, nós declaramos, né, nós declaramos, né, justamente o tipo e o método. Eu já digo get e set, e nessa única linha eu economizo lá vamos lá, 4 linhas por get por set. Então, economizaríamos aí entre 6 a 8 linhas, por exemplo, numa declaração que provavelmente foi a que vocês fizeram no Java. Beleza? Joia? Então, aqui é uma forma de otimizar. E não esqueçam aqui no 1 para 1, pessoal, que nós temos o endereço residencial, que é um exemplo. Então, o endereço é o meu objeto, endereço da minha classe, endereço. Endereço residencial aqui é o nome que nós demos para essa aplicação, 1 para 1. Até agora tudo bem? Melhorou um pouquinho a questão do getter e do setter, pessoal? Se necessário, como citei, na quarta-feira eu aprofundo mais um pouquinho, só para a gente não perder o fio da meada da aula de hoje. Tranquilos? Um feedback ali, por gentileza. Legal, obrigado, João. Obrigado, Gregory. Muito bem. Então, aqui temos um 1 para 1. E agora? Vamos no nosso 1 para muitos. Então, no 1 para muitos, no nosso banco, a gente usa uma representação diferente. Na nossa aplicação, a gente usa o quê? Opa, desculpe. Isso, é muitos para muitos, é o exemplo agora. Nós usamos uma lista, tá? Então, aqui nós temos a mesma representação, ok? Aonde a gente está chamando pessoa, essa pessoa chama endereços, new, list, endereço. Uma lista simples, pessoal. E aqui eu chamo de fato a lista, porque aqui eu estou dizendo que na minha classe pessoa
na construção dela, eu vou ter um, várias possibilidades de lista de endereço e que, por consequência, aqui embaixo, eu também tenho essa representação, só que aqui eu tenho, daí sim, a minha lista. Aqui o endereço eu referencio a minha classe e aqui endereços é a minha variável da classe aqui representada. Beleza, pessoal? E, como é muitos para muitos, embaixo da mesma forma. O endereço para a pessoa. Então, endereço na pessoa vai criar uma nova lista e embaixo também. Ok? Um para muitos, pessoal, é só ao contrário, né? Só uma representação de uma das listas, não representa em ambas. Muito bem, aqui, pessoal, é uma outra representação da API Fluent, que é uma outra forma de representação, né? Aqui a gente tem como fazer esse mapeamento, tá? Através do DB Context, que eu vou mostrar já no próximo slide, tá? Então, aqui é só uma forma de representação. Algumas novidades para vocês aqui. Quando aqui nós criamos a nossa classe, exemplo context, 2.dbContext, dbContext é essa herança de objetos já implementados. Então, sempre que vocês verem esse dois pontos dbContext, eu estou falando da herança. E aqui, uma representação, onde aqui eu mapeio para a minha API, dizendo se é um para muitos, né? Um para um ou muitos para muitos. Enfim, é só uma forma de representação aqui, tá? Não se preocupem que esse é para um segundo momento, a gente sempre gosta de citar isso antes. Então, pessoal, o mapeamento da herança serve justamente para você não ter que reimplementar toda a lógica, né, do IF dentro do código de vocês. Isso é um facilitador enorme. E tudo isso vai ajudar a vocês terem um código mais tranquilo, né, e reaproveitarem essa implementação, neste caso já nativa do framework, do .NET Framework, ok? Eu vou pular esse... Sim, Gustavo, poderia, num outro momento, que eu vou só seguir essa linha, pode ser? Daí depois eu falo de lâmina um pouquinho para vocês, tá? Eu vou pular a parte dos exercícios, tá, pessoal? Eu vou deixar para a gente fazer um exercício único, que daí, nesse exercício único, eu acho que fica mais fácil, tá? E eu quero justamente que a gente tenha aí um incremento do conhecimento passo a passo conosco, beleza? Então, assim que eu achar mais prudente, com certeza eu dou uma reforçada no que o Gustavo está solicitando. Muito bem, então eu vou só compartilhar esse slide com vocês no portal rapidinho. Deixa eu só gerar ele aqui, pessoal. Enquanto isso, né, espero que todos os colegas estejam presentes aí das equipes. Na aula passada, eu sofri um pouquinho, pessoal, com os colegas que estavam presentes. Sofri não, né, mas é, teve algumas decisões que os colegas perguntavam, que eram decisões que deveriam ter sido tomadas pelas equipes, né? Então, eu peço sempre, pessoal, estou aqui para responder todas e qualquer perguntas, mas se eu trabalho em equipe, eu preciso que vocês cuidem, né, para que vocês tenham justamente esse trato junto com a equipe para ter essa decisão. Senão, muitas vezes a minha orientação pode, enfim, não ser o consenso da equipe, né? E uma grande recomendação, pessoal, é cuidar muito, muito cuidar bastante, pessoal, né, desse alinhamento da equipe, das decisões, dos requisitos que vocês vão fazer. Eu senti um pouquinho mais de dificuldade dos colegas em termos do escopo,
do que em termos do conceito da aplicabilidade do que a gente estava fazendo, tá? Temos uma pergunta aqui, um colega comentando que o microfone está com ruído. Mais alguém está com esse problema, pessoal? O microfone está com ruído? Não? Pessoal, alguém pode confirmar rapidinho só, para eu ver se o problema está aqui na minha máquina ou não. A minha voz está com ruído para vocês? Bruno não, Camila não. Os demais também. Então, Eduardo, se puder rever, eu agradeço. Isso. Qualquer coisa, Eduardo, se continuar, me avisa na sequência que a gente faz algum teste aí, tá? Beleza. Legal. Muito bem, só postar aqui, pessoal. Então, agora a gente está indo para o slide A11, tá? Aquele slide complementar que eu comentei com vocês na aula passada, eu pulei, tá? Também vou postar aqui no chat para vocês terem. Só um minutinho, pessoal, que tem uns colegas entrando agora aqui, só para eu dar acesso para eles. Está desabilitado aqui, deixa eu ver. Por algum motivo desabilitaram a minha opção de anexo aqui. Material da aula do dia 10. Pessoal, na turma de vocês, por algum motivo, peço desculpas, mas tá dando esse erro, tá? Na hora que eu posto. Estou com o chamado aberto, amanhã eu vou pedir prioridade lá pro pessoal lá tentar resolver de forma definitiva aí o problema que está acontecendo. Eu postei de novo da aula 10, tá, pessoal? Beleza, da aula 11 também está lá. Show, agradeço. Muito bem, todos entraram, legal. Só pedindo para os colegas assim que acessarem, sempre deixar no mudo. Claro, se precisarem fazer alguma pergunta, podem abrir o microfone. Vamos agora ao próximo. Deixa eu só fazer uma anotação aqui para não esquecer depois. Beleza, anotadinho aqui. Muito bem. Então, pessoal, como que nós mapeamos, né, essas classes pronto, agora vocês devem estar visualizando aí meu slide, né? Então, como que a gente mapeia essas classes no projeto de vocês, tá? Então, basicamente, pessoal, o mapeamento da classe acontece da seguinte forma. Deixa eu arrastar a tela aqui. Pronto. Vocês têm que seguir alguns passos, tá? Para que isso funcione adequadamente. Esses passos, pessoal, eu vou passar depois para vocês fazerem esse passo a passo aí. Vou dar um tempo, vou seguir daquela forma que eu venho seguindo nas aulas, né? Faço a parte conceitual, vou tirando dúvidas, mostro aqui, libero os slides para vocês, daí dou um tempo para vocês fazerem o exercício, tá? Então fiquem tranquilos que vocês vão ter tempo para fazer esse exercício. Então, vocês vão notar, pessoal, que precisa de alguns passos para a gente trabalhar aí com o Entity Framework, né? Iniciando, obviamente, pela instalação. Então, primeiro,
é criar uma classe de domínio, tá? Classe de domínio é a classe de vocês, ok? E essa classe tem que seguir esse padrão, tá? Você vai ter que ter os atributos com os getters e os setters, porque ela vai ser a principal classe de vocês. E a classe de domínio, pessoal, nada mais é do que a classe de objeto de vocês, a principal classe do objeto de vocês, ok? Então, vocês precisam ter essa, esse mapeamento aí para utilização adequada, ok? Por consequência, a gente vai fazer a instalação do Entity Framework, então vocês vão acessar o Visual Studio, pessoal, tá? Então aqui eu vou abrir um projeto existente só para mostrar para vocês. Eu acho que a minha versão vai ser diferente no menu, tá, pessoal? Deixa eu só validar, vai ser diferente. Então, vou seguir aqui no que está no Windows de vocês para ficar mais fácil, tá? Então, vocês vão lá em Tools, Nugget Package Manager e vão selecionar Manager Nugget Package for Solution, ok? E daí, no browser, aqui embaixo, vocês vão digitar Entity Framework Core e vão fazer a instalação. É bem simples, 2 cliques ele instala. Em alguns casos pode ser que ele peça para reiniciar, pronto, tá? Feito isso, pessoal, quem quiser fazer via console também pode fazer pelo Package Menu Console, né? Basta digitar os 2 comandos ali que eu já deixei destacados ali embaixo, tá? Então, digita o primeiro e o segundo comando na ordem com o console, né? Com o PM aqui aberto e faz a instalação também, tá? Muito bem. Então, primeiro, segundo, terceiro passo nosso é composto de 2 passos, na verdade. O primeiro é criar o DB Context e o segundo, uma string de conexão. Isso vai apontar para o banco de dados. Professor, eu já preciso fazer isso na aula de hoje, criar meu banco, a estrutura do banco, apontar e fazer funcionar? Na aula de hoje não precisa, pessoal, porque eu quero que vocês trabalhem na classe de vocês estarem e configurem o Entity Framework, ok? Beleza? Mas é claro, os colegas que quiserem ir adiantando a estrutura do banco e criando o banco de dados, né, e deixando pronto para a nossa aula, fiquem à vontade, tá? E, naturalmente, o trabalho de vocês que vai ser bem útil, tá? Claro, na aula de hoje, pessoal, eu vou priorizar os outros apoios, né? Então, quem já quiser fazer essa parte de banco, pode ir fazendo. Eu só vou pedir daí, né, um pouquinho mais de paciência se a dúvida for voltado já à conectividade com o banco, porque eu vou priorizar o atendimento dos colegas que estão fazendo essa parte de instalação e configuração do Entity, tá? Então, nessa classe, pessoal, basicamente a gente vai ter um public class, exemplo context, o 2 pontos de bcontext. O que é 2 pontos mesmo, pessoal? Herança. Muito obrigado, Jean. Logo na sequência, pessoal, DB7 pessoa e DB7 endereço, que são as nossas classes que nós mapeamos, né, no Entity Framework, aqui do DB Context que ele está herdando, tá? Nós temos o pessoas, nós temos endereços, né, getter e setter do objeto, né, daqui da classe, e sempre declarado como público, né, nossos métodos aqui do objeto, e na sequência um protect override void ou configure. E aqui apontando pro banco de dados. Quem for usar um banco de dados em cloud, aqui não vai apontar para localhost, vai apontar na string de conexão da onde está o banco de dados, tá? MS SQL local DB, o nome da base, né? E se tem segurança, ok? Beleza? Tá? Um detalhezinho, pessoal, por que override? Quando eu estou fazendo herança, o método onConfiguring está implementado no DB Context.
Só que, se eu estou usando a minha classe, o meu método que eu estou implementando nessa classe, eu sobrescrevo a classe pai. E ele passa a usar o meu método da classe filha. Beleza? Então, essa é a diferença. Override, então, sobrescrevo o método da classe pai e passo a usar dessa minha classe filha. Ok? E aqui, pessoal, uma outra opção é vocês criarem string de conexão, né? Da mesma forma que eu passei no exemplo ali, se vocês tiverem um password, vocês têm que informar também o user, né? É, e aqui a gente está fazendo de declaração por XML, tá? Que não é o caso, mas fica o exemplo aí para XML que a gente não vai usar agora, a gente está priorizando a herança e a conexão com o DB Context, ok? Um detalhe, pessoal, importante, de comentário para vocês era, deixa eu lembrar, estava esquecendo, qual banco que a gente vai usar no trabalho de vocês, tá? Então, assim, pessoal, gostaria que vocês optassem em usar o SQL Server, vocês podem baixar na casa de vocês, versão free, tá? Para uso de desenvolvimento, porque também é o banco que a gente tem instalado lá nos laboratórios, tá? Também tem instalado o MySQL, né? Então, o SQL Server ou MySQL, se não me falha a memória, está instalado lá, tá? Eu sugiro já deixar o SQL Server, que eu acho que é uma boa opção aí para uso aí na sala de aula com vocês. Beleza, pessoal? Muito bem. E aqui, pessoal, é uma classe de exemplo, né, para adicionar um dado, né, manualmente. E uma grande vantagem aqui, quando a gente usa o DB Context, né, a gente usa essa classe, eu não preciso ficar detalhando os meus métodos. Eu digo, se o meu objeto sofreu alteração, automaticamente, e desde que mapeado dessa forma, eu vou pegar esse dado e já vou atualizar no banco, ok? Então, notem aqui, pessoal, que a gente tem uma classe exemplo. Essa minha classe exemplo tem o main, então é a minha classe principal, lembrem lá, né? Nessa minha classe main, eu vou instanciar o exemplo context, vou chamar com o ctx, new exemplo context, e aqui eu adiciono uma nova pessoa, ok? Essa nova pessoa vai receber o nome de João, e quando eu dou um save changes, ele vai atualizar. Você não precisa especificar qual campo, ok? Ele vai trabalhar e vai fazer essa atualização automática. Então, Carlos, eu preciso colocar lá o new, um o update, o insert, o select, a frame, pessoal, vai trabalhar para gerenciar isso para nós. Tá? Essa é a grande vantagem de uso da frame. Beleza? Legal. Antes da gente iniciar a nossa parte prática, pessoal, né, que eu vou dar tempo para vocês acertarem o projeto de vocês e, obviamente, já implementar os getters e os setters, né, já debater com o pessoal, enfim. É, eu vou ter mais um slide que eu já quero conversar com vocês a respeito de bibliotecas e classes, tá? Antes de iniciar esse slide, eu vou interromper aqui, vou postar esse no nosso portal. Só um segundinho. Alguma pergunta até agora, pessoal? Por favor, escrevam no chat se tiverem alguma consideração. Sei que tem muitos conceitos, nomes, etc. Mas o importante aí na prática, vocês vão notar a facilidade de tudo isso, tá? Legal, Camila, obrigado.
Em Java, vocês usaram o que lá? Usaram Hibernate, usaram JDBC para fazer a parte de comunicação com o banco, né, em desenvolvimento de sistemas 1? Podem confirmar? JDBC, obrigado. Então, vocês vão notar que aqui vocês vão estar no céu, pessoal, é bem diferente, é uma questão de costume, tá? Luiz, o banco de dados só pode ser SQL Server ou MySQL? Eu sugiro a preferência, Luiz, por SQL Server, tá? Mas quem quiser fazer com MySQL, pode fazer. Eu só preciso validar lá no nosso laboratório como é que está a versão do MySQL para vocês. A do SQL Server, se não me falha, está na 16, tá? Mas isso depois eu vejo. Aí quando a gente voltar para a sala de aula presencial, é importante só que vocês testem aí na apresentação do trabalho, não ter nenhum problema, né? Beleza? Como eu comentei, pode ser, pessoal, e eu vou deixar para passar as instruções do que eu vou avaliar do trabalho de vocês nesse bimestre, no final do mês, na próxima semana, porque na próxima semana provavelmente a gente tem a visibilidade de como que serão as próximas aulas, né? Se vai prorrogar esse nosso formato para as aulas presenciais, para as aulas online, né? Vão ser prorrogados, ou se a gente se a gente terá as aulas presenciais. Daí, dependendo do formato, eu já digo como que eu vou fazer a apresentação, tá? Pois é, Camila, eu também acho que isso deve perdurar algumas semanas ainda, né? De qualquer forma, pessoal, via de regra, quem entrega o trabalho antes, eu vou abrir um local para entregar um trabalho, é uma das primeiras equipes a se apresentar, né? Então, talvez o que mude é a gente fazer essa dinâmica e eu mudar o tempo. E daí eu tenho que contar lá e ver como que eu faço a dinâmica para fazer a apresentação com vocês, compartilhamento de tela, dúvidas. Enfim, eu vou ter que mudar um pouco o formato, tá? Jean, professor Carlos não volta às aulas até as apresentações. As apresentações serão online? Sim. Beleza, já estava escrevendo, né, meu cara? Vão ser online, tá? E daí, basicamente, o que eu penso, pessoal, a gente conecta as equipes nessa sala, né? Eu vou deixar só as equipes, né? Por ordem de entrega, vou avisando vocês de alguma forma qual é a sequência da apresentação para vocês irem se preparando e, enfim. Só que daí eu tenho que calcular um pouquinho do tempo para distribuir isso, para dar uma organização, né? Como nós temos 3 horas de aula seguidas, né? Não são 3 horas aula, eu preciso só ver e contar as equipes aí para tirar essa dúvida. Mas eu organizo isso na Páscoa e concilio mais tardar ou na segunda ou na quarta-feira que vem, na semana que vem aí o detalhe da apresentação do trabalho, tá, pessoal? Por isso que eu digo, não acumule, vamos fazendo agora, quem está fazendo as atividades, está fazendo os exercícios, né, que já está relacionado ao trabalho de vocês, não vai ter nenhum problema de ter que correr atrás aí de preparar um trabalho em 15 dias ou até menos, tá? Muito bem. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Biblioteca de classes. Então, meus caros, existe uma possibilidade dentro do nosso querido Visual Studio que é criar uma biblioteca de classes, né? E para que serve essa biblioteca, pessoal? Essa biblioteca vai servir para vocês terem um projeto onde você tem um conjunto de bibliotecas que serve para fazer parte da tua operação, ou back-end, ou front-end, ou você gera uma DLL dela, ou você gera um projeto separado, tá? Então, isso e esse conjunto de bibliotecas, pessoal, tem essa aplicabilidade. O que é bem importante eu citar é que vocês pensem sempre que vocês podem começar a organizar os projetos de uma forma mais eficiente, que é o que eu tenho trabalhado com vocês, né? Pensando numa estrutura de pacotes, pensando numa estrutura de organização para facilitar a operação de vocês, né? Então,
Quando vocês trabalharam com MVC, trabalharam com MVC lá, né, pessoal? Em Java, só confirme também, fazendo favor. Não chegaram? Vão trabalhar com MVC? Tá. Bem, quando vocês trabalharam já, Model View Controller, alguns trabalharam e outros não, provavelmente, né? Ah, tá, já entendi. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Para equilibrar isso, né? Na aula de quarta, que é uma aula véspera de feriado aí, eu vou tirar essas dúvidas conceituais de vocês. Então, na aula de quarta, eu vou dar esse espaço aí para quem precisar, não faltem, é importante, pessoal, eu pegar essas aulas conceituais e passar para vocês, tá? Eu queria ter feito isso na aula passada, mas acabou que o nosso exercício levou um pouco mais tempo do que eu havia planejado, então a gente deixa para quarta-feira. Não tem nenhum problema, porque eu não vou trabalhar em cima disso. Tá? Só queria dar um exemplo falando de MVC, então vou mudar meu exemplo. Então, quando vocês criam o código de vocês, eu sempre sugiro, pessoal, que vocês comecem a organizar os pacotes do projeto de vocês, tá? O que é o pacote, pessoal? O pacote nada mais é do que uma estrutura onde vocês vão colocar parte das classes de vocês. Então, pensa o seguinte, eu poderia ter um pacote para colocar toda a minha interface com o usuário. Se não for um projeto web, todo o meu HTML, CSS, enfim, toda aquela parte que é front-end eu coloco em um pacote. Todas as minhas classes dos objetos de domínio, né, pessoa, endereço, cliente, enfim, né, eu coloco num outro pacote. E um pacote que eu vou persistir o dado, né? Então eu posso separar um terceiro pacote, né, que é uma estrutura onde eu vou colocar todo o meu conjunto de classes responsáveis por persistir os meus dados no banco de dados, ok? Essa é uma possibilidade, né? Essa é uma visão aí, e é uma boa prática na programação. Porque quando você fala, estou com um problema aqui no banco, você já vai na tua classe relacionada do banco. Ah, eu estou com um problema aqui na interface, não está validando um campo, você já vai no front. E se você tem todas as classes misturadas com uma nomenclatura para que é front, para que é back, enfim, isso não facilita a operação, né? Pelo contrário, dificulta uma manutenção, tá? Então, a partir de agora, pessoal, eu vou fazer esse reforço com vocês, para a gente começar a organizar nesse sentido. Então, opa, deixa eu projetar aqui. Legal. Só voltar aqui na chat, beleza. Toda vez que eu faço a projeção, pessoal, ele está escondendo o meu chat, tá? Tem que ficar indo lá e buscando ele de novo. Muito bem. Então, a biblioteca de classe vai ajudar a gente em parte dessa organização, tá? Então, primeiro passo, pessoal, a gente tem que criar um projeto chamado Class Library, para que ele se torne uma biblioteca, tá? E ele futuramente possa ser, por exemplo, nosso back, tá? Criar as classes de domínio, estabelecer os relacionamentos entre essas classes e, por consequência, fechar esse projeto denominado Class Library, ok? Deixa eu arrastar aqui o meu Visual Studio. Confirma se vocês estão vendo a tela do Visual Studio, pessoal. Minha telinha do Mac, que é um pouquinho diferente. Legal, obrigado, Isabel. Quando vocês forem novo, né, vai aparecer uma opção de Class Library, ok? Aqui vai aparecer os recentes, mas ela está mapeada num menu diferente do de vocês. Tá? No meu, ela está aqui. Aqui. Library, Class Library. Tá?
Eu já vou mostrar na interface do Visual Studio de vocês, tá? Mas basicamente, quando eu criar um projeto Class Library, eu vou apontar aonde eu quero criar esse projeto, ali ele está dentro de Projects, por exemplo, e aqui eu vou dar o nome do projeto, né? Project, tá? Como a estrutura é bem similar, pessoal, eu vou mostrar aqui só na estrutura para vocês. Então, feito isso, ele vai criar uma classe principal para a gente, tá? Já está no zoom máximo, tá, o texto, pessoal. Então, como alguns colegas não vieram na aula passada, só um overview rápido. Aqui a gente tem a nossa estrutura de projeto, com o projeto, as classes. As dependências são frameworks, bibliotecas, tá, que a gente está usando. Aqui, no caso, eu só tenho o Microsoft NetCore. O NetCore, pessoal, sempre quando aparece com Core, significa que é multiplataforma, ok? Né? Que foi algo que a Microsoft, né, junto com o .NET, correu atrás, porque o Java nasceu multiplataforma e, notoriamente, com essa concorrência, eles tiveram que se adaptar e seguir nessa busca, né, por ser multiplataforma, né? Então, eles buscaram isso. E aí, quando vocês veem o core, sempre tem essa conotação. E a classe de vocês, .class, ok? Na interface de vocês existem algumas diferenças, mas que eu vou mostrar já no slide. Então, quando vocês criarem, vocês vão ter essa visualização. Então, aqui, pessoal, quando vocês forem lá no projeto de vocês, vocês vão lá dar um Create no New Project. Nesse New Project, vocês vão vir aqui ou vão digitar nessa barra de novo projeto Class Library, ok? Class Library. E no Class Library vai trazer várias opções, tá? .NET Framework, Universal Windows, e aí nós vamos escolher o .NET Standard, ok? Vocês vão selecionar depois essa opção, tá? Não precisa executar agora, pessoal, depois vocês executam. Quando vier o Core, ele vai vir aqui já a compatibilidade, né? O Windows, Linux, macOS Library. E aqui a gente escreveu lá um exemplo, por exemplo, Matriz Class Library, que é o exemplo que eu e o professor Gelsimar estamos usando aí com os alunos. Quando vocês criarem, pessoal, vocês vão notar algumas características, né? Vocês podem ir definindo as classes de vocês. Aqui nós definimos uma classe chamada curso, onde eu coloquei dois atributos, ID e nome, tá? Esses são dois atributos. Lembrando que eles são públicos, que são métodos, getters e setters, né? E, como eu comentei, aqui o encapsulamento já é cuidado pela frame do .NET. Namespace é o meu pacote, né? No Java é conhecido como package, no .NET é como namespace. Namespace, quando a gente define, ele vem com esse intuito. Então, eu vou ter uma estrutura e conjunto de arquivos do meu projeto que vai estar abaixo do namespace br.edu.p.domain ou o nome do projeto de vocês. E aqui vocês podem ir estendendo para os demais pacotes. O que acontece, pessoal? Como a gente está fazendo e criando as classes de domínio, vocês podem deixar domain, tá? Na aula de hoje a gente vai evoluir o projeto de vocês, né? Aquele projeto que vocês já fizeram, vocês não perdem, deixem ele guardado, tá? E a gente vai criar um class library já com essa estrutura. Então, por que BR, por que .edu, por que .p e por que domain? Vamos lá. A conotação e uma prática global, pessoal, foi que, ao estabelecer nome de namespaces ou de packages, a gente use o endereço da empresa, né, de domínio, invertido, né? Então, eu vou dar um exemplo lá na empresa. Nós temos um projeto, né, chamado Intelligence Supply, nome grande, mas o pacote é br.com.intelligencesupply, ok? Esse é o nome do nosso pacote.
tá? Outros pacotes, comprove, br.com.comprove, ponto domain para as classes de domínio, ou o padrão que a empresa adota. Tá? Práticas de desenvolvimento, melhores práticas, pessoal, eu vou falar com isso no finalzinho do último bimestre com vocês. Eu vou reforçando isso em sala, mas a gente vai, depois se for o caso, eu vejo aí quais são os principais gaps que possam existir, e daí faço um overview para todos, tá? Até para eu não ficar falando de práticas de desenvolvimento e deixar a parte prática, que é mais importante, com coisas que muitas vezes vocês já possam ter visto, tá? Então, vocês devem ter notado aí que em alguns momentos eu pergunto, já não é da aula de hoje, né? Para justamente eu dar um conteúdo mais assertivo para vocês. Então, feito isso, pessoal, o que eu fiz? Eu criei uma classe, eu defini os meus métodos getters e setters, eu não defini os métodos de controle que eu vou ter, não é o objetivo agora, e aqui eu defini o meu domínio, perfeito? Beleza? Muito bem. E quando eu tenho lista, eu vou determinando as listas, né? Então, conforme esse exemplo aqui. Aqui eu tenho duas classes, né? Escola e curso, né? Na mesma namespace. E aqui eu tenho lá escola, né? Como sendo uma e a lista como sendo outra. Ah, Carlos, mas essa é a lógica do que você usou do Entity Framework, daquele exemplo muitos para muitos, um para muitos, exatamente aquela. Então, pessoal, é aquele exemplo que eu mostrei para vocês no slide anterior, tá? Então, pessoal, a diferença daquele material para esse, basicamente, é a criação do projeto como um Class Library, tá? E para a aula de hoje, eu quero justamente que vocês façam esse projeto de Class Library do projeto de vocês, criem as entidades e as classes de domínio, tá, do projeto de vocês, criem os getters e os setters e os atributos e instalem o Entity Framework. Não precisa configurar e não precisa rodar o banco, tá? Então, o nosso exercício de hoje começa agora, pessoal. Eu vou liberar mais tarde o local para vocês postarem o exercício, né? Podem postar até na quarta-feira também, quem preferir, né? Não precisa postar necessariamente na aula de hoje, mas eu gostaria que vocês iniciassem hoje. A parte do banco, como eu comentei, não é necessário também nesse momento, né? Mas é importante que vocês já comecem, se for o caso, a criar o banco de dados, para ir ganhando tempo. Mas a conexão do banco não veremos hoje, tá bom? Apenas a instalação, configuração e a estrutura. Dúvidas, meus colegas? Eu vou pausar aqui o compartilhamento de tela e também a gravação, pessoal. Professor, Pergunta. eu, eu tenho uma dúvida, mas é relacionada mais a essa parte da cardinalidade do banco de dados. Tá. Você apontou algo que realmente está acontecendo no meu dia a dia, que eu tenho uma classe que é um perfil. Primeiro eu tenho a classe usuário, eu tenho a classe perfil do usuário, com dados diferentes. E Uhum. daí eu também tenho a classe de atributos do perfil, sabe? Que o perfil tem atributos como se fosse um RPG. Aí a relação do usuário para o perfil é que o usuário tem um perfil, Uhum. certo? E a relação do perfil com o atributo é que o atributo tem um perfil, não que o perfil tem uma tabela de atributos. Então, agora que eu estou fazendo a parte de implementação, a parte dos resolvers, que eu estou trabalhando com Node, com Tá. SQLite e GraphQL, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas nunca utilizei. Tá. Sim. Aí agora na parte de chamar esse método para criar e para dar um get nos Uhum. atributos, eu não sei o que é melhor. A tabela de perfil ter uma foreign key para os atributos do perfil, ou a tabela de perfil ter uma foreign key pro perfil. Tá. Como eu não conheço o negócio, né? Vamos tentar, vamos fazer um bate-papo pensando na lógica, né? Para poder te Uhum. ajudar e daí acho que você consegue chegar na conclusão, né?
Beleza. O que você tem repetição ou não deve ter repetição? É um para um sempre? Não. Um para muitos. É, na verdade é um para um, porque esses atributos só podem pertencer a um usuário, né? Essa lista de atributos. A lista de E atributos. sim, é como se fosse uma. Na verdade, é assim. É como se fosse RPG. Tem tipo networking, processabilidade, saúde emocional, essas coisas. Tá. E elas só podem pertencer a um perfil. E esse perfil só pode ter um desses atributos, essa tabela de atributos. Tipo, é uma tabela com vários atributos padrão que todo usuário vai ter, só que vai ter um nível, sabe? Tipo, ele vai ter um nível de não sei Só quanto, tipo que, 100 pontos em tal só que, pelo que eu atributo. entendi, esses atributos podem se repetir para outros usuários, mas não necessariamente vão ser os mesmos. Vão ser os mesmos. Isso. Então, o mais lógico é você ter uma lista dentro da tua tabela. Qual que é a outra tabela? Perfil. Perfil? Tem a perfil. Tá, é perfil e Tem o usuário tem uma foreign key que chama o perfil dele e o perfil tem os atributos. Só que eu fiz que o atributo tivesse a foreign key pro perfil. que é muito, então, que basicamente está fazendo muitos para muitos, só que com o perfil e reutilizando o atributo. É isso mesmo. Qual que É é a isso mesmo? dúvida? É isso mesmo. Então, Porque é que pode falar. Porque basicamente a tua tabela intermediária está fazendo a relação dos muitos para muitos, relacionando aquele usuário e repetindo ele, se for o caso, para repetir o que você está reaproveitando da tabela seguinte, né? Que são os atributos. Uhum, Eu entendi. faria essa implementação. É claro, Uhum, tem que entender um pouquinho da regra de negócio melhor ali, do que você está guardando para ver se faz sentido. Mas num primeiro é, momento, o que eu entendi faz sentido. é. Na verdade, eu tô sentindo que eu vou ter que fazer. É que não seria muitos para muitos, né? Eu deixei Sim. mais. Eu separei o perfil do usuário, tipo um nome completo, endereço, essas coisas, numa outra tabela. Daí na tabela usuário tem só o e-mail dele e a senha. Ah, Ninguém tá. usa dele. Então, desculpe, então eu fiz confusão. Então eu entendi errado. Uhum. Você consegue compartilhar depois uma foto ali da gente bater um papo, Gustavo? Consigo sim, É? Se quiser compartilhar beleza. aqui na sala para a gente enriquecer ou via WhatsApp, como preferir. Sim, tudo bem. Eu mando via WhatsApp mesmo. É? Eu não sei se posso compartilhar. Ah, sim, perfeito. É só para ficar, porque eu não estou conseguindo visualizar, e daí eu acabei fazendo confusão e posso estar falando algo que não faça sentido, talvez. E se você Tá, não puder, se não puder compartilhar, mas quiser tirar dúvida, Gustavo, oculta os campos, enfim, né? Não precisa passar a estrutura de dados nem nada. tá, tudo bem. Faz uma outra estrutura, se for o caso aí. Tudo bem. Beleza? Beleza. Sabemos bem como são os NDAs corporativos nossos aí. Legal, pessoal. Mais alguma dúvida aqui dos colegas? Legal, é bacana essa, como eu comentei já em sala, né, pessoal? Esse compartilhamento de experiência é muito, muito bacana mesmo, né? Beleza? Vamos em frente. Então, eu vou postar só aqui o slide 13. Converter. Slide 13. Uhum. Compartilhado. Só confirme, pessoal, se slide 11, 12 e 13 está ok para vocês. Para mim está ok, né? E vamos lá para mão na massa. Pessoal, trabalho em equipe, por favor, né? Vamos lá, vamos exercitar com a equipe aí, até porque a avaliação do trabalho de vocês é individual, né? Não é uma avaliação da equipe, né? Então, perguntas durante o trabalho de vocês, da apresentação dos trabalhos, eu posso fazer individualmente e, naturalmente, essas perguntas individuais vão refletir na nota de cada um,
tá? Então, as notas são individuais. Então, cuidem bastante disso.